Fala, Rafa. Tá escutando bem aí, Rafa? Dá uma cena aí pra nós, por favor. Boa noite, meu irmão. Tudo bem, meu irmão? Tá escutando bem aí? É isso aí, Rafa. Obrigado. Prazer é meu, meu amigo. Show de bola, show de bola. Aqui tá tudo bem. Estamos aguardando aí, né? Daqui uns minutinhos. Vamos aguardar o professor Cláudio aí também aparecer. Às 8 horas a gente começa e vai ser um bate-papo bem descontraído, bem tranquilo sobre controle de carga no treinamento, preparação física e fisiologia. Vamos ver como é que vai ser, né? Já já a gente começa. Falta um minutinho ainda aí para as 8 horas. Vamos aguardar mais pessoas entrarem aí, né? Quem não, quem não ainda não convidou ninguém aí, convida aí mais uns 5 aí para nós. Professor Emerson Silame, muito obrigado pela presença. Referência não só como profissional, mas também como pessoa, excelente pessoa. Já sentei uma vez só e para mim foi uma aula de pós, igual eu tenho certeza que vai ser hoje com o Cláudio. Muito obrigado aí pela atenção aquele dia em Belo Horizonte e também o Paulo e também junto com o professor João Zé Mário Campês, né? E agora com o professor Cláudio aí. Fala, Boa tarde. professor. Tudo Boa em ordem? noite. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá tudo bem, o áudio tá bom. O áudio tá Então, bom. beleza. Desculpa que eu tava na correria, que te falei que eu tava começando um jogo, Sim, sim. mas a gente conversou e isso não muda. Nem o jogo, nem o que a gente combinou. Eu agradeço a sua disponibilidade. Poxa vida, nossa, para mim é uma honra estar falando com você assim ao vivo. A gente já conversou outras vezes, mas para mim realmente é uma honra e eu agradeço demais. Imagina, obrigado você pelo convite. Eu vi alguns aqui que já estão aí com a gente, Emerson Sim. Silame, Professor Capelli, Luciano João, Capelli.
que estão aí. É um prazer a gente ter esse bate-papo entre amigos e pessoas tão qualificadas aí. Se eu falar besteira, eles vão levantar a mão, mas fala depois, pô. Não fala na frente de todo mundo, não, hein? Por isso que eu vou ficar caladinho e vou deixar só você falar. Então vamos ficar os dois olhando um para o outro aqui. Deixa eu falar. Então, professor, primeiro, bom, vamos começar, né? Já são 8 horas e todo mundo gosta de pontualidade e preparador físico não é diferente, não é isso? Exato. Aliás, o tempo é uma das melhores formas da gente mensurar junto com as outras variáveis. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a nossa ideia é falar sobre controle de carga no treinamento, pensar de uma forma tanto científica, mas também da forma bem prática, né, professor? Porque nós sabemos a importância de se ter o conhecimento científico e aplicar ele na prática. Saber do dia a dia, as intenções que a gente tem, os nossos objetivos dentro do treinamento, eles são baseados em princípios, porém, a gente sabe que no dia a dia tem coisas que a gente tem que ir meio que toreando, vamos falar um bom português, ir meio toreando, e opa, aqui eu não consigo apertar, hoje eu vou dar uma descansada, amanhã eu dou outra apertada, e assim a gente vai levando. Eu acho que, na verdade, dar treino é uma arte baseada em conceitos científicos. Então, na minha opinião. Exatamente. Né? E acho que é importante a gente falar sobre o controle de carga de treinamento. É algo tão complexo e tão estudado atualmente, mas a gente requer algumas reflexões sobre isso. Sem né? dúvida. Sem dúvida. Eu acabei de ver o Fernando Fernandes, também preparador físico do Santos. A gente teve um contato muito grande. Ele foi um dos que teve mais contato na formação com o trabalho com o Neymar lá no Santos, enquanto a gente estava lá. Enfim, um abraço a ele aí. E falar de sobrecarga não é de hoje, muito pelo contrário. Né? Há muito tempo se fala sobre sobrecarga. E começar a falar sobre sobrecarga sem pensar em Borg é algo que não faz sentido. Né? Agora, para trazer esse princípio para o nosso dia a dia, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter, na verdade, é saber com quem que a gente está falando e quais são as ferramentas que a gente vai ter. Porque é muito fácil vir aqui colocar uma série de informações, só que são todas elas dependentes de ferramentas extremamente caras, precisas e que um número muito pequeno de profissionais tem acesso. Sim. E mesmo assim, esse acesso, às vezes a gente fica tão refém e tão apaixonado por uma tecnologia nova que a gente acaba deixando de ver outras coisas, ser crítico desse realmente importante, né? E tanto é que a gente vê hoje em dia, todo mundo fala de minutagem, né? Minutagem é uma coisa que, pelo amor de Deus, quem estuda ciência do esporte, toma muito cuidado com falar em minutagem. Minutagem a gente vê desde a Grécia Antiga com ampulheta, é fácil de se fazer isso, mas o que é que você insere em relação a esse tempo realizado é que faz realmente a importância e você tem conhecimento do que está acontecendo com esse atleta. Eu costumo dizer o seguinte, que se a gente fosse basear em relação ao tempo, em uma partida de futebol, por exemplo, nós temos 90 minutos, o que dá 1h30. Eu e o senhor eu e você, saindo daqui agora, a gente corre 10 quilômetros. A gente corre 10 quilômetros. E isso é uma média, por exemplo, de um jogo de futebol. Mas será que esses 10 quilômetros foram realizados da mesma maneira? Então não é questão de tempo, é questão do como se faz. É isso que a gente tem que entender. Exatamente. E tem uma outra correlação, mais ainda, quando a gente começa a pegar esse funil do conceito de controle de carga, começa com isso. Então, durante 1h30 foram percorridos 10 quilômetros, que numa média vai dar uma velocidade por volta de 7,8, enfim, mais ou menos isso, que é um trote rápido, é um trote. Não é nada, nenhum absurdo. Ou seja, não preciso trabalhar com um atleta para ele estar capacitado para correr 1h30 num trote. Agora, o quanto esse indivíduo, o que ele fez durante esses 10 quilômetros, e mais do que isso, quanto ele pagou para isso. O que eu vou correr esses 10 quilômetros vai ser diferente do que você correr os 10 quilômetros, e outras pessoas que estão nos ouvindo aqui vão correr pagando mais ou menos. E aí já começa o conceito a subdividir, entre aspas, né, ir paralelamente entre carga interna e carga externa. Isso, positivo. Isso é extremamente importante, ainda mais quando a gente vê a evolução do futebol indo
para muita intensidade, e as pessoas só falam em intensidade, 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 mas mensuram e discutem sobre volume. Né? Então, é muito complicado isso. Se me permite, vamos nos basear. Eu vou colocar uma polêmica aqui já vamos colocar logo de uma vez. Daqui a pouco a gente faz tudo. Daqui a pouco a gente coloca todo o roteiro que a gente tinha pensado aqui. Mas é o seguinte, se eu penso que eu devo analisar o jogo pela intensidade que pela intensidade que o atleta percorre, como que eu vou pensar em controlar um microciclo dele pensando na distância que ele percorreu? Eu vou correr 25 quilômetros. Ué, mas peraí. Mas eu estou avaliando a parte da intensidade, como que eu vou perceber o volume de trabalho que ele fez em distância? Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Eu não faço assim, eu não consigo entender. Então, eu acho que é isso que você está falando. É exatamente isso. São muitas informações que a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora de passar, porque às vezes você vai para um lado e esqueceu de comentar um outro ponto que vai agregar. Sim. Mas eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais ampla. A gente vê hoje principalmente isso, né? Só se fala em minutagem, uma série de coisas ligada a volume de trabalho. E uma outra questão que se falam muito é que hoje em dia, praticamente em pequenos jogos reduzidos em alta intensidade, você realmente consegue melhorar a performance do atleta e deixá-lo condicionado. Olha, me desculpa, quem pensa assim não é ligado à ciência do esporte. Me desculpa, pode ser ligado à ciência do futebol, mas a ciência do esporte, o primeiro princípio de treinamento, ele já esqueceu, que é o princípio de sobrecarga. E isso é fundamental deixarmos muito claro quem estuda a ciência do esporte. Sim. Princípios do treinamento, bases fisiológicas ligadas à parte de bioenergética, à biomecânica, bioquímica do esporte. Tudo isso vai fazer com que você tenha maior capacidade de realmente interagir com ciência no seu dia a dia. Então, não confundam as coisas. Tenha muito claro o que é cada um e cuidado com os modismos, pelo amor de Deus. Hoje em dia parece que GPS é a única coisa que resolve tudo. E o preparador físico, o técnico, o nutricionista, o psicólogo acha que sabe um pouquinho de ciência no futebol aplicada no caso de carga de treinamento. Então, tome muito cuidado. A informação ela tem que ser precisa, coerente com aquilo que realmente faz. Então, é a nossa função, pessoas que estão ligadas à ciência do esporte, voltado para a carga do treinamento, que a gente realmente faça as informações de uma forma clara e coesa. Né? Porque eu vejo uma confusão absurda vendo muita gente falando e, infelizmente, alguns que estão atuando como fisiologistas do esporte ainda confusos. É normal acontecer isso. Acredito que com você, comigo já passou, a gente fica meio que apaixonado por uma tecnologia ou por uma metodologia e acaba deixando de ver os seus pontos fracos e fortes. E a questão do GPS. Eu vou falar uma coisa, isso há muitos anos. Macaco faz e analisa e vai ver os dados, vai colocar para funcionar o GPS. Agora, extrair os dados e realmente ver o que está acontecendo, não. Planejar, como você disse há pouco, e organizar um período de treinamento, muito menos. Então, vamos nos ater a esses cuidados. É fundamental que a gente faça exatamente o que o nosso atleta precisa e, claro, abraçar essa tecnologia que está vindo, e daqui a pouco, com certeza, o que estamos falando hoje já é ultrapassado, ainda bem, assim é a ciência, para que a gente não peque como a gente pecou no passado. O Emerson Thaís, a gente participou de uma época que supervalorizamos a capacidade cardiorrespiratória no futebol. Não era errado. Hoje, a gente vê que não é certo. Mas naquela época, a tecnologia evoluiu para esse aspecto e nos trouxe verdades importantes para que hoje a gente chegue a conclusões mais precisas. Então, naquela época, para a gente era só VO2 máximo e limiar anaeróbio, se era método direto ou método indireto, depois levar para testes de campo ou testes de laboratório, enfim. A gente está nesse ponto para uma questão voltada ainda para a intensidade. Ali era volume, hoje a gente está pensando um pouco mais em intensidade. E eu vou pôr mais uma pitadinha aí. A gente pensa só em velocidade, né? Vamos colocar eu e você correndo 5 metros. Eu e você, ou 2 outros atletas, tá?
Esses dois atletas vão percorrer os 5 metros e, no mesmo tempo, X segundos. Só que um sai na frente e o outro consegue chegar, mesmo em 5 metros, chegar junto. Isso faz diferença no futebol. Faz. A maioria das ações decisivas, elas são em atividades de altíssima intensidade, com mudança de direção ou com mudanças de velocidade abruptas. Então, vamos tomar um pouco de cuidado só com o que a gente fala e nos ater com o que a gente tira e toma como verdade. E Totalmente. A gente Pode falar, a professor. evolução do GPS, né? A gente tinha GPS que a gente acreditava, só que ele fazia uma análise no futebol, por exemplo, ele dava um sprint de 5 metros, parava e dava mais um sprint de 10 metros, a leitura era como se ele tivesse feito uma intensidade de 15 metros. Sim, ele não somava tinha as duas. Exatamente. Então, essa questão de falar como se fosse o dono da verdade, ou essa é a verdade absoluta, a gente precisa lembrar de outros aspectos que são fundamentais para uma análise crítica, nós profissionais ligados à ciência do esporte. E as interferências e intercorrências que não tem como a gente controlar. Eu tive a oportunidade de participar de um bate-papo só sobre carga de treinamento, e as perguntas ainda são enormes sobre carga de treinamento. Eu acho que tem muito mais perguntas do que resposta. Ainda bem, em partes. Mas nós, ou melhor, todos nós que estamos nos clubes de futebol, somos responsáveis para resolver essa pergunta, não os laboratórios. Verdade. Me lembra depois da gente falar sobre pesquisa científica, como um parênteses aí? Porque a gente ouve agora tanta coisa sobre essa evolução e a gente esquece de ser crítico a esse ponto, né? A gente toma como as verdades, porque quais são as perguntas? Por exemplo, vamos começar com algumas. As interferências climáticas, você não controla. Aí você quer programar o seu treino analisando o que foi no jogo, que foi um jogo com chuva, campo pesado, com outras características. Isso é uma pergunta. Outra pergunta. O comportamento do seu time, jogando em casa e jogando fora, é o mesmo? Não. O comportamento do seu time, jogando contra 3 zagueiros ou contra 4, é da mesma forma? Não. A exigência física do seu time vai ser a mesma se tomar um gol aos 5 minutos do primeiro tempo? De jeito nenhum. E se fizer? Também não. Se for um campeonato como o brasileiro, que são vários jogos, comparado com uma Copa do Brasil? Muda totalmente. A intensidade, então, a agressividade fica muito maior. Vamos levar isso? É uma crítica que eu estou começando Os Estados Unidos, eu moro hoje nos Estados Unidos, ele tem uma forma de pensar e utilizar a periodização de uma forma um pouco diferente e está caminhando para alguns termos semelhantes à organização metodológica sistemática. O que é isso? É analisar o que aconteceu para o que eu preciso para o próximo step. Isso faz com que eu analise como é esse atleta agora, o que ele precisa e qual será o próximo ponto que eu não mudo. As datas. Eu não mudo o próximo jogo. Não. Então não adianta, como o brasileiro gosta, reclamar de calendário. E a questão, por exemplo, climática aí interfere bastante também. Exatamente. A gente tem que ter esse cuidado, realmente. Então são muitas as perguntas, né? Sim, sim. Professor, pensando nessa ideia, por exemplo, do controle da carga. Mas aí nós temos profissionais aqui renomados, que já fizeram uma grande trajetória de trabalho, e também temos profissionais e estudantes de educação física. Pensando nessa questão, por exemplo, eu queria ir um pouquinho mais básico na questão do estudo. Um aluno, um profissional que está querendo se formar agora, para ele ser um preparador físico, as disciplinas ideais são cinesiologia, fisiologia, treinamento, biomecânica, psicologia esportiva, entre outras mais. Mas dentro do curso, eu vejo que a gente precisava ter uma interligação, sabe, maior delas, para que a pessoa que saísse do curso,
ele pudesse falar assim, ó, eu sou um preparador físico que eu aprendi a ser preparador físico já na faculdade. E aí, já vou emendar outra coisa. O que um preparador físico precisa ter realmente de conhecimento em fisiologia para que ele possa ser um bom preparador físico? Muito boa pergunta, muito complexa também, mas a educação física te dá a base, né, para várias atividades que você vai fazer no futuro. Eu acredito que a maioria que chegou a um local, na sua carreira, um local bom, percorreu praticamente, no mínimo, a graduação, uma pós-graduação e, no mínimo, ou uma especialização ou um mestrado, junto com muita prática. O que eu acho importante, eu aprendi fisiologia do exercício com 3 livros, lendo 3 livros juntos. O primeiro livro, que era a minha Bíblia, Fisiologia do Exercício, Nutrição, Energia, Nutrição e Desempenho Humano, McArdle, Cash and Catch. Esse foi minha Bíblia. Depois eu tive o prazer e a honra de conhecer um deles. Junto com isso, eu pegava um livro de conceitos de princípio de treinamento, que eu usava muito e amo esse livro, que é o Biologia do Esporte. E também usava ou cinesiologia ou de bioquímica. Então, era 3 ou 4 livros para você entender um pouco o que realmente acontece. E uma coisa que é fundamental, ter conceitos. Por quê? Quando a gente começa a ler muito, às vezes eu vou falar sobre... Eu sempre pergunto isso, qual é a diferença de força explosiva, força rápida e potência? Eu vejo, hoje nós vamos fazer uma sessão que vai iniciar com uma pré-estimulação disso, daquilo, para depois um trabalho de potência. Preparando para daqui tanto tempo uma força explosiva. Me dá um nó na cabeça, eu começo a perder até cabelo. Já entendeu? Ixi, eu acho que eu tô nessa linha também. Vamos definir o que é. Eu sou chato de um monte de coisa, a minha vida toda. Mas com definição, eu tive a oportunidade de estar em um congresso sobre VO2 máximo e limiar anaeróbio com Wasserman e Brooks. O Emerson Filame está por aí, ele vai lembrar desses nomes. São os 2 principais estudiosos de limiar anaeróbio e foram convidados pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte a escreverem um artigo complexo. Se eu não me engano, é só procurar depois, Colégio Americano de Medicina do Esporte, 1995, limiar anaeróbio. E cada um escreveu para a mesma revista, para a mesma edição da revista, um artigo sobre limiar anaeróbio. E depois, eles foram convidados, algumas edições depois, para trocarem e criticarem ou analisarem o artigo do outro, um do outro. E nesse inteirinho eu tive a oportunidade de a gente estar no congresso junto com o Turíbio, o Lotufo, o Fábio Mazzarelli, e vários outros. Referências. Zogaib, Ivan Pissarro, todos que eram da Escola Paulista de Medicina, principalmente, que era o que a gente tinha mais contato, em um dos colégios americanos de medicina do esporte, e eles discutindo ali, na hora. Como você via que nem eles tinham uma linha extremamente única, não era uma linha única, tinha divergências. Aí eu olhei e falei, caramba, se eles têm essas divergências e um vai um pouquinho mais perto, imagina eu, né? Mas se eu não tiver muito claro o que um está falando e o que o outro está falando, eu não consigo nem entender. E é o que eu vejo, às vezes, as pessoas falando. Eles falam na teoria, né, que, nossa, isso é aqui, começa a falar maravilhoso. Mas na hora que você vai no campo, pega ali 20, 30 jogadores e na marra você tem que ver o que está acontecendo, é um pouquinho diferente. Na minha especialização, eu fiz muita coisa ligada à faculdade de medicina, o professor falava, olha, anatomia é maravilhoso e a coisa mais simples. No livro. No livro, o pulmão é cinza, o coração é vermelho, a artéria é vermelha, a veia é azul, enfim. Você tem tudo, os nervos são amarelinhos. Na hora que você abre o peito, é tudo vermelho. Entre aspas, é mais ou menos isso. Você precisa entender muito bem a teoria para você conseguir colocar na prática e, às vezes, o inverso. Trazer da prática aquilo que você está vendo com resposta que você vai buscar na teoria. Verdade.
E um Você cuidado que a precisa gente... ter muito bem a teoria, né? Exatamente. Fundamentado. Se tiver gente ouvindo que trabalha, atua diretamente no futebol profissional, toma cuidado e não trazer, tem que tentar montar dentro de um clube de futebol o seu laboratório para tirar suas dúvidas. Não é Sim. a hora disso. É Uhum. aplicar aquilo que realmente, embasado na ciência, você consegue colocar no nosso dia a dia. Porque muitas coisas que a gente vê na teoria não dá ainda para colocar na prática. Por quê? Por exemplo, vamos fazer uma análise de cortisol, testosterona para ver realmente o equilíbrio desse indivíduo, para ver se ele está mais ou menos recuperado para a próxima sessão de treinamento. Quanto tempo vai demorar para você ter o resultado dessa análise? Eu coletei agora, daqui tantas horas ou dias eu vou ter o resultado. Já foi Já jogo, já passou. foi Já treino. passou. Enfim, precisamos tomar cuidado com isso, com essas informações. Né? Essa questão de trazer a todo custo o que a ciência mostra. Né? Eu também concordo com isso, porque nem tudo consegue se aplicar. Nós podemos, a gente tem que analisar os artigos, por exemplo, científicos, os conceitos, com um olhar crítico da nossa realidade. Porque nem sempre a realidade que foi feita num determinado artigo, ela vai servir para nós. E nesse conceito, você vai começando a separar realmente os artigos ou os conceitos que são ideais para aquilo que você está vivenciando. E uma outra coisa muda também no meu conceito. É que quando você está num determinado clube, certamente isso não é a realidade do outro quando você for. E aí você já tem que estar moldado daquilo que aconteceu, mas sabendo que você vai ter que se adaptar às situações. Voltando, por exemplo, naquela questão do tipo de jogo. Ah, recentemente eu estava no Guarani e nós usávamos um GPS que eu conseguia colocar as informações do GPS, as informações do vídeo junto com as informações do GPS. E a gente começou a fazer edições de vídeo mostrando, por exemplo, que quando jogava mais recuado, quando jogava mais agressivo, marcando, havia diferenças gritantes nessa questão. A minha adaptação foi naquela situação. Se eu não tenho isso, eu tenho que me adaptar. Por quê? Porque eu não tenho esse recurso. Agora, hoje, por exemplo, eu não tenho esse recurso. Então, eu vou moldar a minha atividade, mas já sabendo que eu vivi aquilo ali. Opa, então, quando o meu atleta começar a reclamar que está com a perna pesada, meu atacante, eu tenho que saber que como é que foi o tipo de jogada, como foi o sistema tático que o meu treinador teve. E aí eu consigo, opa, hoje, agora nós vamos apertar um pouquinho ou não, nós vamos afrouxar um pouquinho, deixa ele descansando um pouquinho mais, porque ele não vai conseguir se recuperar agora. Vamos tentar colocar na prática tudo que a gente tá conversando até agora. Eu falei que a gente precisa ter muito bem definido para o estudante de educação física que quer se especializar nessa área. Pega a primeira coisa, que é o princípio de sobrecarga. Lembra daquele gráfico? Então eu tenho o meu nível de capacidade está aqui. Meu estado atual? Exatamente. Eu comecei o treino ou o jogo, eu vou piorando. Imediatamente após término dessa sessão de trabalho ou do jogo, eu começo o meu processo de recuperação e ocorre a supercompensação. Positivo. Isso de forma sequenciada vai me dar a melhora de performance, de aptidão, ou eu posso até ter um decréscimo disso se eu não respeitar o controle da carga, a recuperação e a alimentação para que eu tenha supercompensação. Isso é básico. Mas é isso que é o princípio de tudo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 irmãos gêmeos, mas não no futebol. E exatamente iguais. Eu vou usar como exemplo eles e vou levar para o futebol. Vamos começar agora uma sessão de treinamento. Os dois vão fazer exatamente a mesma carga de trabalho, porque têm os dois, geneticamente e por treinabilidade, uma capacidade muito parecida e vão ter o mesmo desgaste. Terminei os dois na mesma hora, fizeram o mesmo número de estímulos, com a mesma intensidade e tal. Ponto. Um foi para casa, chegou em casa, a esposa já estava com o jantar pronto, as contas de casa todas pagas, foi para a cama, dormiu, acordou, o café da manhã já estava prontinho, fizeram para ele tomou o café da manhã dele, pegou o carro e foi para o centro de treinamento. O outro
que fez o mesmo estímulo de trabalho, mesmo lugar. Foi para casa, chegou meio atrasado, que tinha que pegar a esposa num outro lugar, chegou em casa, não tinha nada para comer, estava pé da vida, porque tinha um monte de conta para pagar atrasada, e depois eu resolvo isso, comeu qualquer coisa, foi dormir. Durante a noite o filho teve febre, chorou com dor de ouvido, não dormiu direito, perdeu a hora do treinamento, saiu correndo, comeu qualquer coisa, foi pro treino e chegaram pro treinamento. Eu acho que eu não preciso falar o resto, né? Não precisa. Não Isso o Chopra já falava. Não é só a carga do treinamento. Não. É o como Ele é o indivíduo completo. Exatamente. Então, ele é um indivíduo absorveu esse treinamento. Sim. Só aí teve as interferências emocionais, portanto, uma correlação grande com o hormônio, a questão alimentar com questão energética e também hormonal, óbvio, sono, descanso, tudo que a gente pode ter de interferência positiva ou negativa, eu tentei colocar nesse exemplo. Então, a gente não precisa só pensar, precisamos colocar X metros por segundo a mais em tal sprint. Olha, precisamos colocar a minutagem tal. Calma. É muito mais complexo do que isso. Não é só uma coisa. O atleta não é só um. Ele não vai separar. Nós podemos até achar que ele vai separar. Chopra já falava isso, né? Se eu estiver errado, me corrija também. Que o indivíduo ele é completo. Não adianta você pensar que agora eu entrei no clube, vou colocar o meu uniforme, tudo para trás, não existe. Mas de jeito nenhum. Você tem que aceitar o que eu planejei, não o que você está sentindo. Sim. Não, vai dar errado, com certeza. E né, igual pensando nessa questão do planejamento, essa questão de carga e recuperação. Nós comentamos você comentou sobre o estado fisiológico dele, o estado atual. Ele faz uma atividade, ele faz uma semana ou um mês, que seja. Existe uma queda nesse rendimento e depois existe uma recuperação e uma supercompensação. Essa relação de carga e recuperação, ela é vamos falar, o fino da bola. Se a gente souber isso, quando deve acontecer, quando deve... agora é a carga. Eu dei um treino de força. Treino de força, lá no livro, tá muito bonito, entre 48 e 72 horas eu me recupero. Beleza, mas, poxa vida, qual foi o histórico dele anterior? Será que ele teve muito volume, por exemplo, anterior? Então, será que vai ser só 72 horas? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa relação de carga e recuperação. Duas coisinhas antes só. Uma antes e outra sobre isso. A primeira, pelo amor de Deus, pessoal, não estou falando que não é para monitorar a carga de treinamento. Hein? Ao contrário. Não. Só estou falando que tem que fazer um dos parâmetros. Não, senão daqui a pouco vamos falar, o Pavanelli estava falando lá, que eu vi um bate-papo dele lá, falando que não presta para nada. Não é ao contrário. Muito pelo contrário. Exatamente, tá? Senão daqui a pouco eu vou falar que eu sou contra GPS. Já aconteceu várias vezes isso, mas tudo bem. Agora, voltando para isso. A outra questão que é o que a literatura que você citou. Por exemplo, qual foi o N, a amostra, e qual foi o estímulo dado nesse estudo para realmente afirmar que em 48 ou 72 horas o estoque de glicogênio muscular está 100% reposto? É aquela questão dos artigos. A maioria desses estudos foram feitos com atividades cíclicas contínuas. Nós estamos falando de uma atividade acíclica, intermitente, de altíssima intensidade, com movimentos excêntricos bruscos e mudanças de direção. E é muito novo esse conceito, esse estudo ligado a essas frenagens, a desaceleração, são novos. Os estudos que tinham muito sobre movimentos excêntricos eram sobre dor, principalmente. Dor muscular tardia e movimentos guiados, movimentos padronizados, o que não ocorre no futebol. Então, a gente precisa extrair da literatura direitinho para aquilo que serve para a gente. Porque eu vou aproveitar esse gancho todo, se eu fugir um pouquinho, depois você me traz de volta, hein? Porque a gente vive numa época que, aqui onde a gente está, no nosso próprio celular, a gente tem o Deus à nossa volta, né? Verdade. O Deus da ciência está aqui.
Aquele rapaz que tem 400 milhões de seguidores é melhor do que eu que tenho X mil. Para começar, para mim, seguidor quem tem é boiada. Mas eu não sou contra pela tecnologia. Eu só sou contra você ouvir uma pessoa e não saber o que realmente essa pessoa tem por trás de conhecimento. É a mesma coisa quando as pessoas postam artigo científico e fica meio obscuro a fonte. Aonde essa pessoa publicou? Porque no meio acadêmico, o Emerson dá aula para mim sobre isso, a hora que ele quiser. Quando eu vou ler um artigo, duas coisas. Primeira coisa que eu preciso ver, né? Aonde essa pessoa publicou? Porque aonde ela publicou tem um corpo editorial, ou seja, pessoas que leram aquele artigo antes e falaram isso é realmente importante e o que ele falou está sendo válido. Por quê? Porque lá dentro a metodologia empregada nessa pesquisa é cientificamente aceita. Então, quem fala, quem dá a credibilidade para aquele artigo científico, não é o número de seguidores, é a qualidade de conhecimento do seu corpo editorial. Agora a gente vê, não sei, eu fiz um levantamento para um dos nossos bate-papos sobre carga de treinamento e um trabalho realizado há uns 3 anos atrás levantou 7.400 artigos sobre carga de treinamento no futebol. Mais de 7.000 artigos. Você imagina a discrepância que tem entre um e outro. Se você pegar, eu quero revistas indexadas de alto nível, eu queria saber quantos. Sim. Entendeu? Sim. Não estou falando que essa pesquisa só é válida ou só essa aqui. Não é isso. É para a gente tomar como verdade aquelas que realmente têm um corpo editorial por trás, tem realmente um peso de conhecimento para você chegar e ler aquela conclusão. Porque o que mais interessa numa pesquisa científica, primeira coisa, qual é o objetivo dessa pesquisa científica? Segunda coisa, a metodologia. Se você olha, a metodologia é conceitos básicos sobre controle de carga no treinamento de futebol de alto rendimento. Conclusão, aí você tem a conclusão que você quiser. Mas qual foi a metodologia? Eu perguntei por como foi feito? Estava cansado ou não. Pô, pelo amor de Deus. Ou então, não, eu professor... usei o espectrofotrômetro feito na NASA durante a viagem até Marte, que foi feito com 2 pessoas que jogaram futebol lá em Marte. Pô, pela pouco. Pronto, acabou. Já era. O professor Emerson fala uma coisa importante aqui, ó. Tem que saber como interpretar os resultados e como usar as informações. A experiência do profissional não pode ser submetida à tecnologia. Só perfeito. Só perfeito. É isso. Professor, poxa, a gente pensa igual, por exemplo, se a gente só ficasse baseando realmente na tecnologia, eu acho que ela veio aqui para nos ajudar. E até a gente conseguir identificar. Porque se a gente for, no caso, por exemplo, do futebol, desde quando o futebol foi inventado, ele é praticamente a mesma coisa. E o que mudou? Se antes se corria 10 quilômetros, 8 quilômetros de média, hoje se corre mais. O que mudou? Não foi só, no meu conceito, foi o treinamento. É a forma como a gente enxerga isso. E aí, opa, então eu estou mudando. O que vai acontecer daqui para frente? Vai ficar, para mim, vai ficar cada vez mais rápido. Vai ficar cada vez mais rápido. E você tem que preparar o atleta para isso. Não vai adiantar, quando a gente fala no conceito de força, às vezes o estudante que está nos ouvindo e está começando, ele vem da faculdade pensando que questão de força pode ser o cara grande, né? Aquele cara tal, forte. Nem tanto, não é por aí. É questão de força, é poder aplicar aquela força que ele vai ser necessária para ele, entendeu? E hoje, se você não tiver bem embasado o seu atleta, bem trabalhado desde muito cedo, isso, na minha opinião, desde muito cedo. Se você não trabalhar com ele os conceitos básicos de força,
quando ele chegar lá em cima, ele não vai conseguir. E eu acho que você vai poder até me falar melhor. A Europa trabalha muito isso e a gente vê cada vez mais atletas extremamente fortes e rápidos. Fortes não é de tamanho. E o americano não é diferente. Aqui nos Estados Unidos tem um termo que eles usam muito na base do treinamento do strength conditioning, que é ABC, Agility, Balance and Coordination. Agilidade, equilíbrio e coordenação. Se você não tiver esses três, dificilmente qualquer outra valência física você vai conseguir com eficiência máxima. E isso requer um pouco de conhecimento de como você gera mais energia. Como você consegue aprimorar sua performance como um todo. Porque a gente está acostumado, as próprias avaliações, a gente está muito acostumado em mensurar o resultado final, que é o movimento. Então, 5 metros, ele fez em X metros, metros por segundo. Ou tantos quilômetros por hora, ou qual variável que você quiser, qual análise você quiser. Ele correu 10 quilômetros, ele levantou 100 quilos, ele fez 10 repetições. A gente precisa lembrar de como ele chegou a esse ponto. Primeira coisa, existe uma energia elétrica, ou seja, um estímulo neural, que vai ser percorrido e vai estimular especificamente fibras musculares para você desenvolver e realizar aquele movimento. Então, essa energia elétrica vai ser transformada numa energia que está armazenada, uma energia química, e essa energia química vai ser responsável para gerar uma energia mecânica. Ou seja, é uma relação muito ampla para você simplesmente falar que para melhorar a velocidade eu preciso ser mais forte. É uma relação muito simples. Eu fui convidado agora nessa fase, acho que uns 2 anos, nessa época de Covid, que a gente estava em casa, para escrever um artigo, um capítulo de um livro, vai ser publicado agora na Europa, sobre velocidade no futebol. E eu comecei, 70% do que eu falei era do treinamento neural, de tempo de reação, ação rápida da musculatura e estímulo preciso das fibras musculares específicas para o movimento. Veio a resposta, não era isso que a gente queria sobre velocidade no futebol. Então desculpa, então pede outro para escrever e não publica esse, porque esse é o que eu vejo de velocidade no futebol. Não tem um porquê. E a gente deixa de trabalhar, muitas vezes, esse primeiro estímulo, o tempo de reação. O quanto vem essa necessidade durante o jogo de você tomar essa decisão de uma forma rápida e executar o movimento de forma rápida. A gente esquece isso. E é um dos pontos que você pode colocar num aquecimento. Não tem muita tecnologia. Você, no próprio aquecimento, você faz trabalhos que você consegue ativar e deixar esse atleta pronto para uns trabalhos mais intensos até. Enfim, é tão complexo, mas depende do quê? Das definições. Lembra que a gente comentou logo no começo do nosso bate-papo? Sim. As definições das valências físicas é fundamental para isso. Entendeu? Saber o que vai ter que trabalhar. Exatamente. E não só, eu preciso de velocidade, vou trabalhar velocidade sempre. Calma. O que a gente pode aprimorar para isso? Sem falar que a grande evolução da performance ela tem que estar do lado e aliada como se fosse uma balança em prevenção de lesões. De que me adianta um atleta altamente capacitado lesionado? Prejuízo. Prejuízo, sem dúvida. Professor, vamos pensar na questão das ferramentas que a gente pode usar para controlar a carga. Escalas de percepção, plataforma de salto, plataforma de força. Eu sei que nem todos têm essa condição e infelizmente, né, a grande maioria não tem esse acesso. Mas eu acho que as próprias escalas vão nos ajudar nesse sentido, não concorda? Concordo. Só estou mostrando para vocês que eu estou na prática aqui. Eu vou lá para o campo agora e vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Ó. Esse aqui é o complexo aqui, onde seria a nossa, entre aspas, academia. A gente vai ver que tem muita coisa voltada justamente para esse primeiro estímulo de força, potência, velocidade, enfim. Mas vamos lá. Cadê os aparelhos da academia? Ou a gente só trabalha movimento? A gente tem que trabalhar movimento? Tem ali algumas coisas também. Eu penso que a gente tem que se conceituar nessa questão do movimento. Se a gente pensar qual é o movimento que é realizado,
É a primeira coisa. E hoje, por exemplo, eu trabalho com voleibol feminino. Foi a primeira coisa que eu fui observar era o seguinte: quais são os movimentos que elas realizam? A partir daí, eu consigo montar o treino. Exato. Você estava perguntando do que a gente pode utilizar. Sim. Foster foi uma das pessoas que começou a trazer a relação entre carga de treinamento, percepção subjetiva de esforço e o tempo do trabalho. E uma simples pergunta, né? Dentro daquele trabalho, qual foi o seu nível de esforço entre 0 e 10 usando o Borg? Uhum. Isso é uma coisa extremamente simples, mas extremamente aplicada ao treinamento se realmente as pessoas souberem usar a ferramenta de percepção subjetiva de esforço com o tempo de trabalho que foi e o tipo de trabalho que foi. E a partir do momento que você correlaciona isso, você tem realmente informações mais precisas dentro do seu dia a dia. E aí para vocês, ó, só o jogo tá rolando aqui, é um jogo treino, tá? Legal. Ó, do futebol, quem lembra do Adrianinho aí, ó? Dá um oi aí. Ali, técnico, enfim, tá todo mundo rolando e a gente monitorando aqui, ó. Esse é um sistema de first beat, o qual eu já usei também. É maravilhoso, porque ele dá... acho que uma vez a gente até trocou algumas informações sobre isso, né? Exatamente. E eu acho que ele é um sistema maravilhoso, porque foi daí que eu consegui fazer algumas coisas, talvez até meio malucas, exageradas, e aí podem me puxar a orelha, não tem problema, que era o seguinte: eu comecei a observar, principalmente... nossa, meu Deus, esqueci o nome. Trimp. O Trimp também, mas o Epoch. Nossa, fugiu a palavra. Epoch. E eu comecei a observar que aí eu colocava o GPS e eu percebia que em determinados momentos, quando ocorria uma grande concentração de velocidade, por exemplo, de ações de velocidade, o Epoch, ele funciona da seguinte maneira: se eu estiver errado, você me corrige. Ele vai aumentando de forma gradativa, mas não de forma linear. Ele vai sempre abaixo um pouquinho, sobe um pouco mais. Isso, e aí ele vai subindo. O que acontecia? Os maiores aumentos do Epoch e do Trimp ocorriam quando essas ações de alta intensidade eram mais concentradas num determinado tempo ali. E eu comecei, então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dividir esse tempo. Eu cheguei a pegar de minuto em minuto, exagerado isso, pegava minuto em minuto e eu comecei a catalogar todos os minutos do jogo para que eu pudesse identificar em que momento esse Epoch aumentou mais de fato. E eu comecei a dividir isso e tentar começar a perceber uma certa curva, que quando aconteciam as menores intensidades no final do jogo, o Epoch e tanto o Trimp também havia uma resposta fisiológica daquilo ali. Ou seja, eu comecei a dividir o jogo. Perfeito. Comecei a dividir o jogo. Se a gente lembrar com o first beat das aulas que a gente teve, quem não vai lembrar de débito e déficit de oxigênio? Sim. É exatamente o Epoch, é aquele consumo de oxigênio que você está pagando quando você começou uma atividade anaeróbia. Então tem uma correlação muito grande na questão energética dessa relação que você utiliza o Epoch para as atividades de altíssima intensidade e você não teve ainda a recuperação. Então é fundamental a gente ter esses dados, né? Infelizmente você precisa, ou felizmente você precisa de equipamentos mais precisos, você precisa de tempo, não é todo mundo que vai ter. Mas é importante a gente ver que a gente começa então a correlacionar a carga do trabalho que foi realizado com o quanto de energia esse indivíduo teve que gastar e ainda não recuperou entre os estímulos, entre cada um deles. Aí você vê por um período específico do jogo o quanto esse indivíduo teve de desgaste e não se recuperou. Ou seja, foi acumulando esse desgaste. É exatamente perfeito isso. E é o que a gente utiliza muito. Vamos pensar então, por exemplo, além da carga, o controle desta carga, através de um equipamento, a própria escala que nos ajuda, que é uma ferramenta muito fácil de se usar, e ela deve ser usada, mas não é a única coisa. A percepção do dia a dia. Eu costumo dizer que se eu, como preparador físico e um fisiologista, né, se eu não conhecer o meu atleta, eu não vou conseguir dar treino.
Então, essa percepção do entendimento do ser humano, eu acho que é importante também. Mas pensando em relação aos testes controle, quais os equipamentos que a gente poderia estar utilizando, ou se não tiver, é o risco na parede e a gente vai fazendo, porque nem todos têm essa condição, né, professor? Ó, algumas coisas que eu acho que são fundamentais a gente ter na mão. E aí depois a gente vai ver, inclusive, será que aquela velocidade que você coloca no GPS, será que você recalibra esses dados ou não? Você toma como verdade que todo mundo acima de 21 km por hora é de alta intensidade, ponto e acabou. Não é A difícil. literatura diz isso. A literatura diz isso. E ninguém questiona até hoje. É. Então vamos lá. Se eu faço um teste de velocidade e a minha velocidade máxima foi 23, a sua foi 29, eu correr eu correr a 22 é muito mais intenso do que você correr a 25. Sim. Caramba, não porque é uma você está muito mais próximo do máximo. Isso não é uma velocidade fixa. O número físico, o número de desgaste tem que ser, na verdade, correlacionado ao seu percentual máximo. Então, eu preciso calibrar o próprio equipamento, no caso o GPS, de acordo com a sua individualidade, não de acordo com a velocidade que eu quero que você atinja. Senão vou ter uma análise completamente errada. Eu vou cobrar de atletas que às vezes estão realmente indo em mais intensidade do que o outro, que eu não estou cobrando. Sim. Então, eu penso dessa... Pode falar, professor, desculpa. Falado isso, eu não fico nervoso, né? Que eu me empolgo com isso que eu gosto. Tá, não, de modo algum. Como eu falei, ia ser uma pós-graduação. Se você não tiver nada, você tiver o conceito muito claro do Foster, né, que é a percepção subjetiva de esforço, e o tempo utilizada com precisão isso e consequentemente, ou seja, várias vezes, isso é uma ferramenta extremamente importante. Então, percepção subjetiva antes e depois de cada treino. Pode colocar isso para a região local também. Tem alguma dor localizada de 0 a 10, enfim, aquela coisa que tem uma série de análises sobre isso. O tempo e o tipo de trabalho que foi. Extremamente simples, colocado numa planilha e vai te dar muita informação. Daqui uma semana, 2, 10 semanas, você começa a olhar para trás e fala, opa, olha o que aconteceu aqui. Correlacionou com aquilo que aconteceu, do atleta cansar mais, do que o outro, enfim. Isso. Mas eu preciso de dados momentâneos para individualizar o trabalho. Eu não conheço outra forma de individualizar se eu não fizer avaliação periódica. Por que não realizar no próprio treinamento, na fase antes do treinamento, após aquecimento, 2 sprints de 5 metros hoje, amanhã 2 de 10, amanhã 2, depois de amanhã 2 de 15, ou seja lá o que... Isso machuca, cansa alguém? Não, um salto. Não. E por que deixamos de fazer avaliação frequente? Tem que ter o teste de controle, sem dúvida nenhuma, tem que ter. Se eu puder, então esses testes, já respondendo toda a parte de percepção subjetiva de esforço, mais tempo, mais tipo de trabalho, somado às avaliações periódicas, 5, 10, 15 metros, quanto possível, um RAS test, aquele Running Anaerobic Sprint Test, de 20 metros, depois que precisar, a gente passa os protocolos. Isso me traz todos os dados para você, que tem poucas ferramentas, ser cada vez mais preciso no seu monitoramento de carga de trabalho. Com isso, você aumenta a performance dos seus atletas, diminui o índice, a probabilidade de lesão, e você vai conseguir, no seu dia a dia, melhor. E vou te falar, muitas vezes, em muitos clubes grandes, quando a gente começou, era isso que tinha, tá? Não tinha tudo o que as pessoas imaginam, não. E vou te falar mais. Hoje, muitos dos clubes e dos profissionais que vão e falam de muita coisa têm pouco a mais do que isso. Porque assim, como não se tinha tanta tecnologia, mesmo nos clubes grandes, foi se baseando em informações hoje que são acessíveis a quase todo mundo. Então você tem a condição de fazer. Por exemplo, uma escala, eu utilizo uma escala, eu utilizo um equipamento para salto aqui no vôlei, por exemplo, também já utilizei o GPS, informações, mas eu acho que o profissional que está querendo ser um preparador físico, ele tem que pensar o seguinte, eu tenho que coletar os dados e eu tenho que gerenciar esses dados. Eu tenho que analisar os dados. A partir desse momento,
É o que você falou, vai acumulando um dia, uma semana, um mês, dois meses, 3, 12 meses. Aquilo ali vai mapeando de um jeito que na hora que você bate o olho no gráfico, você já fala assim, opa, É, aconteceu aqui. exatamente. É anotar. Eu tentei dar o exemplo de, tipo, não tenho nada, mas Sim, com percepção subjetiva do esforço, cronômetro, eu consigo tudo isso que eu falei. Dá consegue. mais trabalho? Dá mais trabalho e é menos preciso do que uma tecnologia avançada. Fotocélulas, GPS, seja lá qual a metodologia que for usar. Mas não é desculpa de não aplicar o conhecimento de ciência do esporte se eu não tiver a ferramenta. Sim, é o E conceito são da ciência do poucos esporte. hoje, mesmo de alto rendimento, que tem o que você acabou de falar. Como quem tem Uhum. aí a disposição de cruzar os dados de um GPS e um First Beat? São poucos. Poucos, né? São poucos. Mas isso não quer dizer que não possa fazer. O professor Portela fala isso, né? Faça o que você pode, com o que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Exatamente. Esse é o É detalhe. assim. Eu não posso me desculpar porque eu não tenho, eu não posso fazer porque eu não tenho. Não. Você tem que fazer o melhor, porque é para você isso. Sim, Não fica sim. esperando que o clube te traga. Eu tenho meus equipamentos até hoje. E para Eu muitos também. clubes que vocês conhecem, onde eu passei, eu levei. Muitos clubes, tá? Não vale a pena ficar É, falando, porque hoje em dia, até hoje em dia, se eu levar, não, ainda tem que ser melhor que muitos aí, mas tudo bem. Mas não é é. porque não tem que eu não vou fazer. Eu Sim, preciso ter, no sim, mínimo, conhecimento. Conhecimento é meu. E é obrigação nossa de ter o conhecimento ou ir atrás do conhecimento. E sim. aí vale uma outra coisa para quem está começando. Para você aprender, alguém teve que antes correr atrás para te dar mais mastigado. Respeite as pessoas que estão mais velhas há mais Sim. tempo. Se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro de gigantes. Se você se acha melhor do que qualquer um que já está lá no topo, prove. Comece na Sim. base, comece em clubes pequenos para provar que você tem capacidade de ir subindo. É. Ninguém chegou lá em cima de graça. Ninguém chegou para mim e falou, ó, pega lá e vai para tal topo lá e se vira lá, meu filho. Não. Não, não foi. Então, a gente andou, a gente estudou, a gente se submeteu a ter que tentar mostrar o conhecimento sem as pessoas quererem o seu conhecimento. Porque não é todo mundo que quer o Principalmente seu isso. conhecimento, não. Então, Não. esse outro lado, essa outra fase, que é conhecimento e o relacionamento interpessoal, respeite os profissionais que já passaram e que estão te ensinando. Isso faz parte do crescimento profissional. Eu Sem devo a dúvida. muitas pessoas que me ajudaram. Há várias pessoas que eu tive o prazer de ter profissionais que abriram portas. Eu tive a oportunidade com Osmar de Oliveira, falecido, um grande médico, jornalista, filósofo, foi meu professor na faculdade. Era médico do Corinthians. O Renato Lotufo, fisiologista de seleção brasileira, Corinthians, Top. enfim. Ele me levou, praticamente ele, junto com o Fábio Manzeredian, me levaram para o futebol. Uhum. Porque eu fazia o estudo de fisiologia com eles na faculdade. Aham. Eles me abriram porta. Cheguei, aí depois cheguei por causa do Lotufo, ele me levou para a Escola Pós de Medicina para estudar e fazer meu mestrado com o Turíbio Leite de Barros Neto. E sabe quem me trouxe e me tirou o jaleco e colocou questionamento para falar, então que você sabe, vem aqui na prática comigo. Vanderlei ou o Antônio? Os dois. O Melo e o Luxemburgo me questionam. O Luxemburgo chegou uma vez para mim, olha, esse atleta aqui tá gordo, engordou, hein? Eu falei, você tá de sacanagem, Vanderlei. Ninguém engordou o quê, cara? Ele vai lá, avalia de novo. Eu estou dando um exemplo. Teve um clássico. No Palmeiras, ele olhou para mim, no meio do treino, ele me chamou. Jogador tal, perdeu força, né? Eu falei, quê? Porra, você tá maluco, cara. Juro por Deus. Não tá. No dia seguinte, eu falei, ó, vem cá que a gente vai fazer uma avaliação. Vou fazer o teste. Tal. Conclusão, E cheguei tava. no Vanderlei e falei, olha, Vanderlei, perdeu. Por quê? Aconteceu na prática alguns lances que ele viu que o jogador estava um pouco abaixo. Sim. E esses profissionais que estavam lá no dia a dia me questionavam para trazer a resposta. Eu tinha que trazer a resposta para ele, o porquê estava acontecendo aquilo. Essa é a nossa função. Eu, num clube de futebol, eu não tenho a função de desenvolver pesquisa científica. Não dá tempo. Não, não dá.
mas eu tenho que ler, absorver e falar, isso aqui eu posso utilizar. Está aqui o que vocês precisam. E esses dois que me trouxeram para as práticas, toda aquela teoria amarrada em isso, naquilo, em laboratório, não, porque segundo a gente faz a ergospirometria. Não. O que acontece no dia a dia? É isso que eu quero saber. Por que aconteceu isso? Sim. O que vamos fazer para não acontecer? Então, são pessoas que passam para a gente esse questionamento e é fundamental para o nosso dia a dia. Só respondendo, professor Emerson, professor Rafael Lima aí, grande abraço. Nós vamos deixar gravado sim a live, tá bom? E eu não sei quanto tempo a gente tem de live, a gente perde a noção do tempo, né? Quando o negócio, o papo fica bom. Mas não deixa gravado não, eu falei mal de um monte de gente aí, hein? Não, eu vou deixar gravado. Eu vou deixar gravado para mim, ué, você tá doido? Não volto pro Brasil mais, tô fora. Você pediu para eu te lembrar a respeito da pesquisa científica e a prática. Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso também, mas se você quiser dar um insight. Né? Eu aprendi justamente sobre isso, que hoje a teoria, o que eu sei, eu não quero que você acredite em mim. Sim. Eu quero que você ouva o que eu estou falando, ouça o que eu estou falando, claro, mas vai atrás do que eu estou falando e depois se a gente se encontrar, fala, pô, Pavané, lembra aquele negócio que você falou assim, não é vermelho, é azul, cara. Por quê? Sim. Por causa disso. Pô, legal, porque eu vou aprender com você e não vou mais falar errado. Eu vou aprender e na próxima vez eu vou, com certeza, evoluir. Sim, todo mundo evolui, né? Exatamente. E outra coisa, todo mundo. Hoje a gente fala que a gente fazia coisas lá atrás, que hoje a gente fala que eram erradas, mas porque hoje a tecnologia avançou e evoluiu a ponto da gente falar que realmente ela estava errada. Ou hoje a gente faz diferente, que é mais correto. Sim, é melhor. Porque a tecnologia está evoluindo de acordo com a nossa necessidade. A tecnologia evolui para as necessidades da prática. Isso é importante a gente lembrar. Sim, claro. A gente só vai senão não vai adiantar. A gente só vai para um laboratório pesquisar porque na prática está acontecendo algum fenômeno. Alguma coisa está estranha. Vamos tentar responder aquilo. E é fundamental a gente lembrar disso. Porque assim, não adianta ter eu falo que não adianta ter a ciência lá onipotente, a tecnologia que tá vindo também muito forte, e elas ficarem totalmente separadas e alheias ao que acontece na prática. O vestiário conta muito, professor. O vestiário conta muita coisa. A hora que você sente o atleta, aquele atleta, comportamento. O atleta é um atleta extrovertido, por exemplo, e aí daqui a pouco você vê que aquele atleta já não tá mais naquela piada dele, aí você vai olhar, o cara errou uns passes, não tá fazendo gol. Meu, como é que você vai tratar o cara? Você vai falar, não, agora dentro da programação nós temos que fazer isso, vai fazer o teste de controle, porque... Peraí, espera um pouquinho, cara, vamos conversar com o cara, porque às vezes ele pode dar uma recuada aqui e lá na frente ele dá outra antecipada. Eu vou muito por isso. Eu vou muito por isso também. Exatamente. Isso que você falou é importante, porque realmente essa questão de conhecer o atleta, às vezes no olho você já fala, ele não chegou legal. E tem todas aquelas interferências que eu tentei dar como exemplo. Ele foi para casa, o filho ficou doente, ou qualquer outra questão que interfere no nosso rendimento, né? Interfere na nossa performance como um todo. Isso, sem dúvida. Professor, eu vou fazer umas perguntas, porque eu sei que também que tem que trabalhar aí. E eu vou olhar algumas que tem aqui, tá bom? Eu vou começar com a minha primeiro. Por que você acha que o estudante de educação física é aquele profissional que tenha... Por que ele deveria ser um preparador físico e qual a importância dele dentro da comissão técnica, desde a gente trabalhando, desde a base até o alto nível? Bom, primeira coisa, você precisa ter conhecimento para atuar em qualquer uma delas, né? Óbvio. Eu vejo no Brasil poucos profissionais que trabalham na formação do atleta sendo realmente valorizados. Aqui nos Estados Unidos é praticamente o oposto. Tá? Tem profissionais aqui, por exemplo, um técnico de high school aqui, já foi convidado para ir para a NBA do basquete e ele não foi, ele continuou nas categorias de base. Uhum. Porque ele é muito bem remunerado também, é óbvio. Então, a gente precisa, primeira coisa, ter paixão pelo que faz, saber o que está fazendo
e conseguir achar o lugar para a gente ir trabalhando e desenvolvendo o nosso próprio trabalho. É um pouco de tudo que a gente falou até agora. Eu não tenho hoje o melhor equipamento, mas daqui a pouco eu vou ter. Mas para ter isso, eu preciso ter conhecimento de como usar. Sim. Né? E não ficar de braços cruzados esperando. Mas também se eu tivesse tudo o que o Zezinho tem na seleção marciana de basquetebol, eu também faria melhor que ele. Não vai. Sim. Faz aqui o que você tem de melhor. Entendeu? Então é um pouco disso. E a preparação física, no meu ponto de vista, ela é a base de tudo isso. Né? A performance desportiva, ela é uma relação entre a parte técnica, tática, física e emocional. Só que todas elas, de uma certa forma, vão ter uma interferência física. Todas elas têm uma interferência uma na outra, claro. Mas a capacidade física é o que te dá condições de você ter uma tática melhor, de você desempenhar a tática que foi trabalhada, de você realmente ter uma habilidade melhor, portanto, a parte técnica. E se você tem fisicamente está muito bem, emocionalmente você acaba se sendo mais seguro. Esse é o meu ponto de vista. Pensando, teve uma pergunta do Alexandre, pensando na questão da periodização. Aí eu penso assim, eu estou montando a mentoria sobre preparação física e o primeiro programa que eu quis colocar não foi sobre periodização, foi sobre o controle da carga. Se eu sei o que eu tenho que controlar, eu consigo desenhar o que eu quero fazer, né? Então, pensando nessa periodização, ele falou assim que Mativeev, por exemplo, não serve para o futebol. Será que a gente tem que pensar só na questão da modalidade ou será que a gente tem que pensar muito mais pelo desenvolvimento do atleta? Pensando, infância e adolescência a gente pensa de um jeito e quando a gente entrar na fase adulta, a gente pode pensar, por exemplo, em Verkhoshansky, cargas ondulatórias mais curtas e que se oscilam com altas intensidades. O que você acha? Eu sou muito crítico a isso, como fisiologista. Sim. Tá? Eu atuo, eu também sou preparador físico. Minha carreira inteira, eu fui preparador físico de vários atletas, inclusive com a medalha de ouro olímpica com Robert Scheid. Agora, atletas de MMA, inclusive tem um atleta que entrou agora há pouco, que é do UFC, enfim. E o que a gente precisa lembrar é o seguinte, a periodização, ela serve apenas quando a gente está aqui, é igual o quadro do técnico quando ele mexe as pedrinhas. Você não vai perder nunca no quadro. Uhum. Agora, eu gosto muito desse termo de organização metodológica, que é justamente de acordo com cada período, eu vou mudando. E no futebol, qual é cada período? O próximo jogo. Sim. Aí você me falou, mas na categoria de base é de um jeito, na formação é de um jeito, e no profissional é outro. Em partes, sim. Mas se eu começo desde o início, tendo um conceito de individualidade, ou seja, quem é, como ele está e o que ele precisa, a fase desde a infância até o atleta de alto rendimento já para se aposentar é a mesma coisa. Eu preciso saber quem é, como ele está e o que ele precisa. E como eu vou modular essa carga de trabalho é nesses interperíodos entre jogo. Eu não mudo o jogo. Sim. Fábio Seschini, do Viajando pela Fisiologia. Agora. Referência. Dei até um arrepio aqui na hora que eu vi o Fábio. Falei, rapaz, eu vou parar de falar. Só entrou livro aqui, cara. Eu vou parar de falar aqui. Tchau, valeu. Mas enfim. Ele é demais. Depois o Emerson se mandar mensagem me sacaneando, falando que eu falei besteira, eu não vou aceitar não, hein? Não, pode deixar, que se tiver alguma pergunta desse tipo aqui, a gente não coloca ela. Deixa para depois. Pode deixar. Enfim, eu acho que se você tiver esse conceito muito claro, pode ser a metodologia que você quiser da teoria, mas o dia a dia é que vai trazer, se você vai mais para cá, mais para lá, eu preciso alterar de acordo com a evolução dele. 2 atletas que nunca treinaram nada, começaram a treinar comigo 11 anos, daqui 6 meses, um vai ter evoluído mais do que o outro. A gente não falou isso da individualidade biológica. Cada um tem a individualidade. Então, a gente precisa respeitar isso também. Ou eu vou deixar de estimular esse indivíduo que evoluiu mais rápido, ou eu vou dar uma carga muito excessiva para o outro que não está evoluindo tão rápido. E aí tem a ver uma série de fatores que a gente vai falar sobre crescimento e desenvolvimento. Imagina, esse bombardeio hormonal é tardio ou é precoce? Todos esses fatores que interferem na evolução desse indivíduo vão estar em questão nessa evolução.
e isso a periodização, seja quem for, não me traz. Por que eu falo isso? A periodização é muito fácil quando a gente coloca no papel e a gente analisa uma valência física ou um atleta individual em esporte cíclico e contínuo. Eu vou repetir. Todos esses livros de periodização falam sobre atletismo, basicamente. E são... A gente vai estar pensando aqui X meses ou anos. Então, a gente tem tempo para corrigir, para evoluir. Eu vou trabalhar só uma valência. Meu chapa, você começou a trabalhar hoje, daqui 6 meses, categoria de base, daqui 6 meses vai começar o campeonato. Pô, 6 meses para trabalhar, ele vai usar todas as valências físicas, cada um com a sua identidade, cada um com uma necessidade maior ou menor. Sim. Mas todas elas, imagina um atleta extremamente rápido, mas que fadiga. Ele dá 1, 2 sprints que ninguém pega ele. Você fala, esse aí é o meu atacante, ou eu, sei lá o quê. Mas ele vai cansar daqui 10 minutos. E aí, o que eu vou fazer? No português, o cavalo paraguaio, né? Exato. Ou ao contrário, cara, ele não consegue dar um sprint rápido, mas em compensação, o tempo todo ele está na jogada. Cara, eu preciso identificar essas coisas. Eu utilizo, através desses dados todos, uma visualização gráfica por radar, para você ter essa otimização das valências físicas. Visualização rápida. Como um todo, não em uma valência só. A partir daí eu falo, opa, ele já entrou numa fase homogênea de valências físicas, aí eu vou trabalhar por especificidade. Opa, estou numa fase mais indicada para mim trabalhar essa valência física ou aquela, correto, mas eu preciso manter as outras também. Sem dúvida. O professor Emerson Lucilame falou que é só elogios, tá bom? Isso aqui é amigo, tá vendo? Amizade é boa, conta nessa hora. A amizade é boa. A amizade é boa. Enfim, e essas questões, para a gente ver, não o atleta simplesmente, daqui para frente a gente já falou que vai aumentar cada vez mais velocidade, a intensidade do futebol, mas ele vai precisar de tudo isso que a gente estava falando. Sim, vai. Nós não podemos, em detrimento de uma, se apoiar apenas em outra. Já erramos no passado, não vamos errar novamente, por favor. Senão daqui tem a pouco toda a razão. vai ser criticado e não vai poder falar nada. Vai repetir erros do passado, né? Exatamente. Professor, não quero tomar muito seu tempo, não. Já tomei demais, né? Na verdade. É um prazer. Queria agradecer novamente, porque, assim, realmente é uma referência para mim e eu queria agradecer muito por me atender, falar 1 hora aqui, tá passando até do tempo que a gente tinha combinado e eu vejo que o assunto se estenderia bastante, né? Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carisma, sua humildade em falar com a gente e espero que a gente sempre se encontre e venha conversar sempre. Primeiro, é um prazer estar falando, ainda mais vários amigos entraram aí, não dá nem para comentar e falar de todos, mas graças a essas conversas é que a gente cresce. Eu só queria falar para os grandes gênios da ciência do esporte hoje no futebol, que são muito fechados, alguns deles, eu queria ver vocês nos grandes congressos. Eu queria ver vocês discutirem também nos congressos que a gente tem o prazer de ver, agora está voltando, né, por causa de Covid, os grandes congressos. Graças a Deus. Da gente ver. Eu tenho o prazer e o orgulho de, no Brasil, tem muitos profissionais. Eu tenho... aprendo sempre, o Emerson é um deles, são vários profissionais, não vou falar um só, mas vou tomar o Emerson como exemplo. E ontem eu estava dando um bate-papo, não uma palestra, eu tive a honra e o prazer de depois ser comentado por um dos profissionais que eu tive o prazer de aprender também, hoje vive aqui perto, eu vivo perto dele, Scott Powers. Então, legal. Eu tenho o prazer da gente discutir, conversar com tem um aqui dele. Tá? É uma pessoa sensacional. E eu gostaria dos papas que são os arrogantes ou que acham que sabe o todo do futebol, venha, vamos discutir, não tem problema, vamos fazer uma live, a gente conversa, não tem problema nenhum. Né? A gente faz o seguinte, a gente faz o boteco da fisiologia, a gente senta, põe um monte de cerveja. Boa ideia. Se o Emerson combinar, a gente vai fazer isso. O Rafael também a gente vai fazer. A gente senta lá e vai bater um papo. A gente vai falar de ciência. Eu vou só escutar. Então eu só vou beber.
Pessoal, mais uma vez, Professor, brigadão, tá? De coração, é muito gostoso, é muito importante, eu acho, a gente fazer esses bate-papos e trazer o que a gente acredita. E mais uma vez, sim, também gostaria de, se eu falar errado alguma coisa, vamos conversar, vamos falar onde que eu errei, porque eu vou atrás para aprender. Eu quero aprender, eu todos quero nós, todos nós, todos nós. Professor, muito obrigado. Valeu. Um abração. abraço, pessoal. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau.